soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 10 verso 4. Aqui está um estudo bíblico sobre João 10:4, utilizando a nova tradução na linguagem de hoje, 2000, conforme solicitado. Estudo bíblico. João 10:4. Introdução. João 10 é uma rica alegoria onde Jesus se apresenta como o bom pastor. A passagem explora a relação íntima e protetora entre o pastor e suas ovelhas. O versículo 4, em particular, destaca a confiança e o reconhecimento mútuo. O pastor lidera e as ovelhas seguem, reconhecendo a sua voz. Este versículo é central para entender a natureza da liderança de Jesus e a resposta que ele espera de seus seguidores. A imagem do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas é a essência do capítulo. Contexto histórico. No tempo de Jesus, a vida pastoril era comum na Palestina. As pessoas entendiam a rotina diária de um pastor, que incluía proteger o rebanho de predadores, conduzi-lo a pastos seguros e cuidar das ovelhas doentes ou feridas. O curral, mencionado nos versículos iniciais, era um recinto fechado onde as ovelhas eram mantidas em segurança durante a noite. Os pastores chamavam suas ovelhas individualmente pelo nome, e as ovelhas reconheciam a voz do seu pastor em meio a outras vozes. O costume de o pastor ir à frente do rebanho era também comum e refletia a sua responsabilidade e proteção. A festa da dedicação, verso 22, também é um detalhe importante, mostrando que este diálogo ocorreu em um contexto de controvérsia e questionamento sobre a identidade de Jesus. Interpretação teológica. Sob uma perspectiva teológica protestante trinitariana, João 10:4 enfatiza a relação pessoal entre Cristo e seus seguidores. Jesus, o bom pastor, conhece cada crente individualmente e os chama para segui-lo. João 10:3. A frase "elas o seguem porque conhecem a voz dele" revela que o discipulado genuíno é baseado em um relacionamento de conhecimento e confiança. A voz de Jesus representa o ensino, a orientação e a presença do Espírito Santo que guia os crentes. Seguir Jesus significa obedecer aos seus mandamentos, conformar-se à sua imagem e andar no poder do Espírito Santo. A segurança do rebanho está na capacidade de discernir a voz do bom pastor das vozes de ladrões e bandidos. João 10 verso 1 verso 8 e verso 10, ou seja, falsos ensinamentos e influências que desviam do caminho da verdade. Este versículo nos encoraja a buscar a intimidade com Deus através da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes, para que possamos reconhecer e seguir a sua voz em todas as áreas de nossas vidas. As ovelhas de Cristo são guiadas pelo Espírito Santo, que testifica que são filhas de Deus. Romanos 8:16. Veja as referências em João 14:26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Este versículo complementa João 10:4, pois revela que o Espírito Santo é o meio pelo qual os crentes aprendem a discernir a voz de Jesus e são lembrados de seus ensinamentos. O Espírito Santo guia e ilumina os crentes para compreenderem a verdade. Hebreus 13 versos 20 ao 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue do pacto eterno, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Esta passagem reforça o papel de Jesus como o grande pastor e destaca o trabalho de Deus em aperfeiçoar os crentes para fazerem a sua vontade. A promessa de que Deus opera neles o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, é fundamental para a compreensão de como os crentes são capacitados a seguir a voz de Cristo e viver em obediência. Espero que este estudo bíblico seja útil. E que este estudo bíblico seja útil. Estudo bíblico. João 10 verso 4. Aqui está um estudo bíblico de João 10:4, nova versão internacional 2023, seguindo a estrutura solicitada. Introdução. João 10 é uma passagem central para entender o papel de Jesus como o bom pastor, contrastando-o com os falsos pastores que exploram e prejudicam o rebanho.
O capítulo utiliza a metáfora do aprisco e das ovelhas para ilustrar a relação entre Jesus e seus seguidores, destacando a segurança, o cuidado e a liderança que ele oferece. O versículo 4, especificamente, foca na intimidade e confiança que caracterizam essa relação. As ovelhas seguem o bom pastor porque reconhecem a sua voz. Contexto histórico. No contexto da Palestina do primeiro século, a imagem do pastor era profundamente familiar. A vida pastoril era comum, e as pessoas compreendiam a relação de dependência e cuidado entre o pastor e as ovelhas. O pastor era responsável por guiar o rebanho a pastos seguros, protegê-lo de predadores e cuidar de suas necessidades. Além disso, cada pastor tinha uma forma única de chamar o seu rebanho. O uso da imagem do bom pastor por Jesus ressoa com o Salmo 23 e a expectativa messiânica de um líder que guiaria e protegeria o povo de Deus. O capítulo 10 se insere em um contexto de crescente oposição a Jesus por parte dos líderes religiosos judeus, que questionavam sua autoridade e reivindicações divinas, como evidenciado pelas constantes tentativas de apedrejá-lo e prendê-lo. João 10 verso 31 e verso 39. A afirmação de Jesus de ser a porta, João 10 verso 7 e 9, e o bom pastor, João 10 verso 11 e verso 14, desafiava a liderança religiosa estabelecida e afirmava a sua singularidade como mediador entre Deus e a humanidade. A festa da dedicação mencionada em João 10:22, que celebrava a purificação e rededicação do templo após a profanação por Antíoco Epifânio, servia como pano de fundo para o ensino de Jesus sobre a verdadeira adoração e o verdadeiro templo de Deus, que ele declarou ser ele mesmo. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, João 10:4 enfatiza a importância da relação pessoal e do conhecimento íntimo entre Cristo e seus seguidores. A frase depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas sugere que a salvação envolve um chamado individual e uma separação do mundo, conduzindo à comunhão com Cristo. Vai adiante delas indica que Jesus lidera o caminho, sendo um modelo e guia para seus discípulos. A obediência das ovelhas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, decorre da fé e confiança em Cristo, resultado da obra do Espírito Santo que abre os ouvidos espirituais para reconhecer a voz de Deus. Este versículo aplica-se aos crentes contemporâneos como um lembrete de que o discipulado cristão é mais do que uma mera adesão a um conjunto de doutrinas. É um relacionamento vivo e dinâmico com Jesus Cristo. É necessário discernir a voz de Deus, nas Escrituras, na oração e através do Espírito Santo, para não se perder em meio a vozes estranhas e enganosas. O seguir de Cristo implica em obediência, confiança e disposição para trilhar o caminho que ele nos mostra, mesmo quando este caminho é difícil ou impopular. A garantia de que ele vai adiante, preparando o caminho e nos protegendo, nos encoraja a perseverar na fé. Veja as referências em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este versículo complementa João 10:4 ao afirmar que Jesus não apenas nos guia, mas é o próprio caminho. Seguir a voz do bom pastor é seguir o único caminho que leva ao Pai. Assim como as ovelhas seguem o pastor em direção a pastagens seguras e abundantes, os cristãos seguem Jesus em direção à vida eterna e à comunhão com Deus. 1 João 2:27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira e não falsa. Ela ensina todas as coisas. Assim como ela os ensinou, permaneçam nele. Este versículo reforça a ideia de que os crentes têm a capacidade de discernir a voz de Deus através da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina as Escrituras, guia a oração e capacita os crentes a reconhecer a verdade de Deus em meio a falsidades. A voz de Cristo, portanto, não é algo distante e inacessível, mas é algo que podemos ouvir e experimentar através da presença contínua do Espírito Santo em nossas vidas.